Patrícia também ter organizado o jantar e quis trazer uma coisa que vocês talvez não tenham feito, uma coisa nova. Foi uma vertical de vinhos, duas quintas. Como sabem, a Ramos Pinto foi fundada em 1880, mas para fazer vinho do Porto. Esteve a fazer vinho do Porto, só vinho do Porto, até 1990. Antes disso, começamos desde 1976 a estudar as castas do Douro para fazer vinho do Porto e vinho de mesa. Nessa altura havia o vinho de Douro tradicional, dos quais o meu pai fazia parte com o Barca Velha, como vocês conhecem. Havia outros vinhos também, mas eram vinhos feitos tradicionalmente, ou seja, uvas compradas. Não havia propriamente um projeto inicial para fazer vinho de mesa, vinho de DOC Douro. E então o meu tio José Ramos Pinto comprou uma quinta em 1974, chamada a Quinta de Erva Moira, e no Douro Superior. E ele queria fazer sempre foi um pioneiro da região e estava muito preocupado com a viticultura do Douro, que estava abandonada. E eu acabei de chegar nessa altura, em 76, e ele levou-me lá à dita Quinta de Erva Moira e virou-se para mim e disse: então João, o que é que vamos fazer aqui? O que é que vamos plantar? E eu até olhei para trás a ver se estava alguém, porque eu não fazia a mínima ideia o que é que se passava ali. Tinha chegado de Bordeus a estudar e não percebia nada do que estava a passar. E então ele disse: olha, nós queremos plantar isto, não sabemos, o conhecimento das variedades está perdido, sabia-se mais no século passado sobre variedades do Douro do que se sabe agora está tudo misturado, é preciso decifrar which is which, qual esta casta que é que dá, aquela que é que não dá, etc. Eu tive a sorte de ter trabalhado com o Émile Penaud e com o Jean Ribeiro Guillon na universidade a fazer microvinificações e estudos em escala pequena. Então perguntei: sim senhora, vou estudar essas castas, mas ele disse: bom, nós temos 83 castas. Eu disse: impossível. 83 castas é impossível. Os sábios daqui digam quais são as que vocês pensam que são as melhores e vamos ver o que é que podemos fazer. E assim foi. Deram-me 12 variedades que esses pioneiros, digamos, da viticultura no Douro, deram-me 12 variedades e comecei a fazer então microvinificações. E nessa altura eu vinha com o bicho de Bordeus a fazer vinho de mesa. E vinha com o bicho também do meu pai por causa do Barca Velha. Portanto, queria muito fazer vinho de mesa. E disse: bom, eu faço esse estudo, mas faço para vinho do Porto e para vinho de mesa. Mãos à obra e começamos a fazer esses ensaios. Em 81 chegámos a uma conclusão que havia 5 variedades dessas 12 que sobressaíam às outras. E fizemos a comunicação dessas variedades na Universidade de Vila Real, universidade local. Quais são? Touriga Nacional, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cão e Touriga Franca. Essas para os tintos, e para o branco foi Riozinho, Rabigato e Arinho.
foi uma polémica desgraçada. Aqui mistura-se tudo e não sei o quê. Pronto, se vocês quiserem, peguem nisto. Se vocês não quiserem, não peguem. Isto é uma comunicação que nós achamos que devemos transmitir para a região, porque é uma solução para fazer vinho do Douro e é uma solução para melhorar o vinho do Porto. Agora vocês querem ou não querem. Em 83 veio o Banco Mundial, como está agora em Portugal. Em 83 também estava lá outra vez e quis financiar as vinhas do Douro para plantar vinhas e exigiram um projeto de 2.500 hectares de vinha. Sim, eles financiavam esse. Mas para vocês plantarem, vocês têm que dizer o que é que vão plantar, qual é o porta-enxerto, qual é a casta, qual é a mecanização, tal. Não havia nada. Então, esse nosso estudo foi absorvido pelos serviços administrativos e 2.500 hectares foram plantados com estas castas. Isto não quer dizer que, foi o que nós dissemos na altura, que haja mais castas, há muito mais para estudar. Portanto, isto é uma solução imediata, de emergência, mas é preciso continuar porque para as 83 ainda falta muito. Bom, chegando, portanto, a 76, o meu tio resolveu comprar a quinta e com esta seleção, em 1990, resolvemos começar a fazer vinho do Douro com uma vinha especificamente plantada para vinho do Douro e uma vinha especificamente plantada para vinho do Porto. Portanto, o vinho do Douro foi pela primeira vez começado a fazer desde a raiz, desde a vinha, não é? Especialmente mandada para o vinho. Em 1990, como sabem, a Ramos Pinto foi comprada pelo Champagne Radler e eu, na altura, apresentei o vinho. Eu tenho aqui um vinho tinto que gostava de engarrafar. E o presidente cheirou o vinho e disse: o que é que estás à espera? E eu fiquei cheio de medo, disse: agora vou ter que fazer mesmo um vinho do Douro. E então começamos com vinho tinto, que chamámos, não sabia, andávamos à procura do nome, e o vinho é feito de duas quintas. É feito uma quinta de Erva Moura, que é 150 metros de altitude, e a quinta dos Bousás, que é a 600 metros de altitude. Portanto, o fundo é usar a cultura do vinho do Porto também. Os que conhecem a região, é uma região que está constantemente a mudar a morfologia, alto, baixo, norte, sul, e portanto com as duas quintas dá para, conforme o ano mais quente ou mais fresco, ir buscar mais acima ou mais abaixo, e mantendo o mesmo padrão. Saímos com esse em 1990 com duas quintas clássico, que é a primeira, e feito com 3 castas, mas basicamente nessa altura ainda havia pouco na Tauriga Nacional, porque os clones ainda não estavam desenvolvidos, era uma seleção massal e não clonal, e então a base era Tauriga Franca, tinta Roriz, um pouco de tinta barroca, e só tínhamos nessa altura 10% da Tauriga Nacional. Em 91 resolvemos começar a fazer uma reserva, um vinho superior, porque vimos que o resultado era muito bom. No primeiro ano fizemos 60 mil garrafas das duas quintas correntes, que foi vendido em Portugal e exportado. Em 91 passamos por 80 mil e mais 30 mil de reserva, que esse reserva
já tinha, nessa altura, 40% de origa nacional, portanto já lhe davam uma certa elegância ao vinho e já não tiravam um pouco da rusticidade do Douro, já afinava mais o vinho. Em 92 começamos com os brancos e começamos com os brancos com 100 mil garrafas e hoje em dia no total estamos com cerca de 800 mil garrafas e é o nosso limite, porque só fazemos vinho das nossas propriedades.